Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Meimei. É muita alegria estar aqui novamente com cada um de vocês. Nós estamos temporariamente, devido à situação, né, do país, nós estamos em casa, mas vibrando, trabalhando online para o benefício de todo mundo. A casa continua com as palestras, com assistência fraterna, com a caixinha de vibrações. Para aqueles que desejarem, a caixinha de vibração, o link dela está na nossa página do Facebook. Eu vou estar colocando aqui. Então, aqui na nossa página do Facebook tem o nosso link, o documento para vocês preencherem para caixinhas de vibração. Na caixinha de vibração, as preces são feitas todas as terças-feiras, das 2 às 2h30. O que a gente pede? Para que a pessoa, naquele momento, se concentre também como se estivesse na casa, recebendo toda a luz, toda a proteção, toda a paz. O atendimento fraterno também. O formulário de preenchimento está tanto na página do Facebook, que é o Grupo Espírita Meimei SBC, quanto na descrição da palestra. Se vocês olharem depois, na descrição da palestra, o link do documento, do formulário de preenchimento, também está lá. Agora, no mês de maio e de junho, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de produtos não perecíveis, de produtos de limpeza e produtos de higiene. A listagem também está na nossa página do Facebook ou no nosso Instagram. Também está aqui para depois quem quiser ver direitinho. Nós estaremos recebendo isso todas as terças-feiras, das 14h30 às 16h, e também aos sábados, das 9h a meio-dia. Muito obrigada também a todos aqueles que já estão colaborando conosco. E vamos agora à nossa oração. Vamos nos acomodar na nossa cadeira, nos conectamos à casa, ao Grupo Espírita Meimei, ao Dr. Eduardo Monteiro, ao Grupo do Irmão José, agradecendo pela nossa vida, pelo dia de hoje, pedindo proteção para que ele fluidifique a nossa água durante a palestra, proteção e inspiração para a nossa palestrante Beth. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos hoje e sempre de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, Beth, tudo bem? Muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Bom, nós vamos falar sobre resistência ao mal. Esse é o tema da noite. Bom, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a época muito anterior a Cristo. No ano de 1770 antes de Cristo, lá na região da Mesopotâmia, havia um rei chamado Hammurabi. E ele criou um conjunto de leis, chamado de Lei de Talião, ou Lei de Retaliação, que dizia que o agressor seria punido na mesma medida da agressão que ele cometeu. Então, é olho por olho, dente por dente. Então, se ele arrancasse o olho de alguém, o olho dele também deveria ser arrancado. Se ele quebrasse o dente do outro, do dente dele também seria quebrado. É o pagar na mesma moeda. E a Babilônia era a cidade mais importante daquela região, da Mesopotâmia.
por lá passavam diversos povos. Por isso que o rei Hammurabi instituiu esse primeiro código de leis que foram escritas numa pedra enorme, uma pedra assim de 2,5 metros de altura, para regular as relações sociais daqueles muitos povos que passavam por aquela região. Mas era o olho por olho, dente por dente. 500 anos se passaram. Mais ou menos no ano 1200 a.C., Moisés e o povo de Israel fugiam da escravidão do Egito. Eles estavam no deserto de Sinai e o Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, uma tábua de pedra, né, também, que dizia não matar, não roubar, não adulterar. E Moisés também instituiu as leis civis, que eram leis muito severas, iam até na contramão do que diziam os 10 mandamentos, para disciplinar o povo, que naquela ocasião ainda era muito bélico, ainda estava numa ignorância espiritual. Passados 1.200 anos, aí vem Jesus, que diz: Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo, quer dizer, mandar, né, a gente para um tribunal e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1.000 passos, vai com ele mais outros 2.000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso está lá em Mateus, no capítulo 38, versículo 42. Mas dar a outra face é um ensinamento espiritual. No entanto, na época de Jesus, essa dar a outra face foi entendida ao pé da letra. Ah, alguém me bateu aqui, eu vou dar essa outra face para ele continuar me batendo. Não foi nesse sentido que Jesus falou dar a outra face. Porque quando alguém nos fere, a nossa primeira reação é revidar. Às vezes a gente revida na hora, ou então a gente fica magoado, fica remoendo, e depois, quando houver alguma oportunidade, a gente arquiteta uma vingança. Então, isso, quando Jesus fala não resistir ao mal, significa não revidar, não reagir com a mesma moeda, tipo assim, ele me fez um mal, eu também vou lhe dar o mesmo, o troco. Não. Então, também, Jesus falou, ensinou, não resistir não significa também, no outro lado, ser tonto, ser covarde, se deixar abusar. De forma alguma. Então, não é nem reagir e nem se submeter. Então, dar a outra face é não retribuir o mal com o mal. Então, vamos dizer, aqui existe o mal, aqui existe o bem. Então, ele me faz o mal, eu vou retribuir também com o mal, com a face do mal. Não, nós temos que retribuir o mal com o bem. O bem é a outra face do mal. Mas, apesar, né, dos ensinamentos do mestre da Galileia, muitos ainda hoje seguimos a lei de Talião. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 62, psicografado por Chico Xavier, nos ensina que, em nome de Cristo, a maldade, filha da ignorância, alguém que fez uma maldade, porque ainda não tem o estágio de conhecimento intelectual suficiente para não errar. Então, alguém, né, que fez a maldade é reprimido com a maldade filha do cálculo. Então, o Emmanuel fala, a maldade filha da ignorância, alguém errou porque não sabia,
é reprimido com a maldade, filha do cálculo. A maldade, filha do cálculo, é essa maldade intencional, premeditada, vingativa. E aí, nesse caso, houve a retribuição do mal com o mal. E Emmanuel continua. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Então, Emmanuel fala, né? Hegemonia. Hegemonia é uma palavra grega que significa liderança. Então, hegemonia indébita é aquela autoridade imposta, opressiva, é a tirania. E aí Emmanuel fala, o sectarismo, que sectarismo vem de seita, o sectarismo pernicioso, aquelas seitas que fazem mal ao próximo, que são nocivas, são grupos intransigentes, grupos intolerantes. Então, essa hegemonia indébita, essa autoridade opressiva, esse sectarismo pernicioso, essa intransigência, essa intolerância, diz Emmanuel, acentuar a separação, a discórdia entre pessoas e nações. Por isso, Emmanuel fala que Jesus veio nos ensinar a não resistir ao mal. E Jesus não determinava que os discípulos se entregassem inermes às correntes destruidoras, quer dizer, desprovidos de meios de defesa, inermes, ou seja, que eles não poderiam se defender. Mas Jesus ensinou não revidar, não dar o troco, não pagar o mal com o mal, não se vingar. E Emmanuel continua. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo, que vem do orgulho, do egoísmo que gera todos os outros vícios e paixões. E esse revidar, esse pagar o mal com o mal, acaba gerando um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Porque senão esse ódio vai se transformando em obsessões, em vinganças, em guerras, como aqui diz, né, Emmanuel, por séculos afora. A gente fica imaginando, ao longo da história da humanidade, quantos ódios se perpetraram por falta de perdão, por falta de benevolência, de indulgência, de tolerância. Isso seria pagar o mal com o bem. Gandhi disse uma vez, olho por olho, e o mundo acabará cego. Então, o bem é o único dissolvente do mal. É dar a outra face, a face do bem, pagar o mal com o bem. Não é ser omisso, não é ser inerme, como nos diz Emmanuel, mas também não é partir para a agressão, para a vingança. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, diz mais que os revides, as provocações são contagiosas. E se espalham na multidão e a gente vê os linchamentos, as brigas dos estádios de futebol. Mas a Joana de Ângeles nos lembra que o provocador, no fundo, está de mal com ele mesmo. Por isso, se somos provocados, nós devemos ignorar e seguir adiante. E diz mais Joana de Ângeles, devemos usar o nosso tempo de forma produtiva, ou seja, não adianta ficar perdendo tempo se justificando, fazendo discursos inúteis, tentando convencer o outro, porque às vezes o outro não quer dialogar, então não adianta insistir. Se a gente insiste, a perturbação cresce. E Joana de Ângeles fala também que aquele que espalha o mal é uma pessoa orgulhosa.
só vê as falhas dos outros. Essa pessoa está num posto de vigilância, sabe? Ela está sempre atenta e que os outros estão fazendo de errado para que ela possa se aproveitar dessa situação e revidar com o mal, se vingar, ou fazer fofoca, maledicência, que também é um tipo de pagar o mal com o mal. Mas essas pessoas se esquecem de que estão aqui na Terra só de passagem. E a Joana então nos diz: tens um compromisso com a própria consciência que te ensina respeito ao próximo, a quem deves amizade, mas não deves obediência e nem sujeição. Novamente ela, né, vindo ao encontro do que nos ensina Emmanuel, devemos respeitar o outro, procurar ser amigo do outro, mas não precisamos obedecer, não precisamos nos sujeitar ao que ele queira. Então, outra questão, não resistir ao mal também significa, é diferente de agir com indiferença, aceitar tudo, deixar, né, todo o campo livre aos maus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 8, os Espíritos nos dizem: não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. É necessário que haja freio às agressões, porque, do contrário, todos os bons acabariam sendo vítimas dos maus. E, além do mais, cada um de nós traz consigo o instinto de conservação, que é uma lei natural. Nós temos esse instinto de preservar a nossa vida, de preservar os nossos afetos, de preservar os nossos bens. Então, Allan Kardec, na codificação, nos mostra que Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Portanto, retribuir com o bem significa ser ativo, mas não ser submisso de forma alguma. Ser enérgico, ser corajoso, que é preciso ter mais coragem para resistir ao mal do que se vingar. Sabe? Vingar é uma coisa assim, né? É uma reação, muitas vezes instintiva ou premeditada que seja, mas é preciso mais coragem para resistir, para não se vingar, para compreender o outro. Então, pagar com o bem é ser renovador, fazer a mudança necessária e possível, porque às vezes a gente quer controlar tudo e todos, mas nem tudo está ao nosso alcance. Então, fazer a mudança em nós e no que for possível. Ser vigilante, ser prudente. Jesus mesmo nos disse: sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Ser operoso, ou seja, agir com consciência e não simplesmente reagir de uma forma impulsiva. Então, Allan Kardec explica, né, que ele agiu, ele explica tudo isso na codificação, mas ele praticou tudo isso, porque na sua vida de encarnado, lá no século XIX, na sua missão de codificador da doutrina espírita, ele deu a outra face. Ele retribuiu a face do mal com a face do bem. Ele foi muito atacado, muito criticado, muito ofendido pelos jornais parisienses, pela Igreja Católica, mas ele nunca ofendeu ninguém. As críticas que chegavam, que pudessem levar a algum esclarecimento, ele respondia com bom senso, com respeito, e nunca se omitiu, mas ele não se submeteu. Ele não perdia tempo com as pessoas de má fé, aqueles que achavam que eram os donos da verdade. Ele escreveu: deixando aos nossos contraditores o triste privilégio das injúrias e do personalismo, não os seguiremos no terreno de uma
controvérsia sem objetivo. Ele não perdia tempo com discussões estéreis. E Allan Kardec manteve também o nível da discussão no plano das ideias, nunca da agressão às pessoas, ele nunca revidou, nunca retribuiu as ofensas, nunca retribuiu com mais ofensa, com mais injúria. Allan Kardec foi um sábio. Tem aquela frase que diz assim: pessoas sábias falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas. E nós? Será que nós estamos vivendo lá na época de Talião, há 3.800 anos? Ou nós estamos procurando seguir os ensinamentos de Jesus? Não é uma tarefa simples. Em primeiro lugar, a gente precisa ter vontade de mudar. E que vontade, né? Se nós decidirmos fazer uma longa caminhada, mas não dermos o primeiro passo, nós nunca chegaremos a lugar algum. Então, é preciso começar e é preciso, em seguida, persistir nessa nossa reforma íntima com muita autovigilância, no dia a dia. Vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Quer ver um exemplo assim bem corriqueiro de autovigilância? Às vezes a gente fala assim, ou pensa, né? Puxa, fiz tanto para fulano, mas ele nem me agradeceu. Aí a gente fica com raiva e pensa assim, não ajudo mais. Aí a gente está retribuindo a ingratidão do outro com a face da nossa indiferença. Ah, não ajudo mais. O outro foi ingrato, me deu a face do mal, mas aí eu retribuo também com a face do mal. Também não ajudo mais. De hoje em diante, né? Não me importo. É tipo uma vingancinha. Mas a ingratidão é um teste. A irmã Cidufo, no livro Diferenças Não São Defeitos, psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, conta assim, né, uma historinha, que havia um servidor no centro espírita e era muito zeloso, muito comprometido, muito estudioso, mas aí foram surgindo fofocas, ele acabou sendo afastado das tarefas e ele se sentiu muito injustiçado e esse sentimento acabou abrindo portas para os obsessores. Aí a irmã se aproveita esse exemplo dizendo que o que acontece quando nós estamos nos empenhando para sermos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos? Nós acabamos incomodando os acomodados, diz a irmã Cidufo. Então, aquele que se empenha na sua reforma íntima incomoda aqueles que ainda estão vacilantes na sua fé, causa um drama de consciência naqueles que estão adormecidos para as realidades espirituais, diz ela, causa inveja naqueles que se sentem fracos e inabilitados, causa ciúme naqueles que querem uma posição de mando. Mas ela diz assim, a ingratidão, como retribuição aos nossos benefícios, é uma aferição. Essa ingratidão que nós recebemos do outro é um teste para sabermos qual é o nível da nossa abnegação, da nossa humildade, do nosso desapego, do nosso amor incondicional, que ainda está longe, né? Mas é uma prova promocional, assim. Essa é aquela prova de final de ano de escola, que a gente vai ser promovido de um ano para o outro, do segundo para o terceiro ano e segue em frente. Então, essa ingratidão é um teste, uma prova promocional. Por isso, diz ela, nunca devemos abandonar os nossos propósitos de melhoria interior, nunca devemos abandonar as nossas tarefas no bem. Diz ela, se abandonares o trabalho, estarás assinando um termo de concórdia às reprovações que te são dirigidas. Ah, ele falou que eu, né, sou incompetente, inabilitada, descompromissada. Aí
Diz ela, se eu abandono a minha tarefa, eu estou concordando com tudo que me dizem. Então, não, é preciso buscar o diálogo, orar e dar tempo para que haja solução desses desentendimentos. Mas como resistir ao mal? É sendo assertivo. Assertividade é uma habilidade social, né? Uma habilidade interpessoal nos nossos relacionamentos e uma habilidade de comunicação. Faz parte da inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de identificar e gerenciar as nossas emoções e sentimentos e também perceber as emoções e sentimentos no outro. Então, o assertivo, ele está aqui. De um lado tem o passivo, do outro lado tem o agressivo. Então, o passivo, ele tem medo de dizer não, ele é tímido, ele não tem autoconfiança, ele vai engolindo, engolindo, um dia explode. É aquele inerme, né, que Emmanuel falou, que não se defende. O agressivo, no oposto, é até considerado pelos outros uma pessoa desequilibrada, mas no fundo é uma pessoa egoísta, quer sempre ganhar, porque só pensa nos próprios interesses, não considera os interesses, desejos dos outros. Então, o assertivo não. Ele está no equilíbrio, no meio termo, ele não é nem passivo, nem agressivo. Ele considera os próprios desejos, mas também leva em consideração os desejos dos outros. E é uma pessoa segura de si, que tem postura decidida, firme, direta. Isso acaba trabalhando a ansiedade, diminui a ansiedade. Uma pessoa transparente, honesta, é empática, porque ela consegue perceber o que está além das aparências. Por que o outro está agindo assim? Ela sabe ouvir, sem partir para o ataque pessoal, para o revide, para pagar o mal com o mal. Ela não invade o espaço alheio e ela sabe lidar melhor com as tentativas de chantagem e manipulação. Ela não se deixa enganar, não se submete. Mas é muito difícil a gente ser assertivo o tempo todo. Às vezes a gente é passivo com o nosso chefe lá na empresa, é agressivo em casa, é assertivo com os amigos, é ainda um grande aprendizado. Mas nós temos um exemplo magnífico de assertividade com Jesus. Quando a mulher, que seria apedrejada em praça pública por ter sido flagrada em adultério, levada lá pelos escribas e fariseus a Jesus, né? Lhe perguntam, Moisés manda apedrejar a mulher, né? Está na lei. Qual é a vossa opinião sobre isso? Então Jesus se abaixou, começou a escrever com o dedo na terra, as pessoas insistiram na pergunta, e Jesus diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não foi passivo, ele ficou com medo, omisso. Se ele ficasse quieto, ele concordaria com a lei mosaica, a mulher seria apedrejada, teria sido morta. Se ele fosse agressivo, se ele confrontaria as pessoas ali presentes, ele seria preso. Não, Jesus deu uma lição de empatia a todos os acusadores que lá estavam, mostrando a eles que eles também eram pecadores. Aquele que estiver pecado, sem pecado, atire a primeira pedra, ou seja, eles também erravam. Então, eles se colocaram no lugar da mulher. Jesus mostrou um exemplo de empatia e ele foi assertivo. Então, não revidar o mal que vem dos outros. Mas e o mal que está em nós? Porque toda vez que a gente combate uma dor, uma mágoa, ela se fortalece. Por exemplo, se a gente tem insônia, a gente luta para dormir, não, eu tenho que dormir, tenho que dormir. Aí que a gente não dorme mesmo. O Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia no século passado, escreveu que quando a gente luta contra a doença, ela cresce. Lutar contra a doença é a própria doença. Então, se a pessoa fica focada o tempo todo na doença, se ela alimenta a doença,
ela se torna hipocondríaca, mas a doença é uma professora, ela está lá para nos avisar que algo em nós precisa ser mudado. Nós precisamos ouvi-la, entendê-la. Quando lutamos contra algo, ficamos presos a esse algo. Esse algo fica maior, se fortalece porque demos atenção, porque alimentamos com os nossos pensamentos. Mas se a gente não resiste, né, fica lá o mal quietinho, a gente aceita, dominamos a situação, não entramos em pânico, não entramos em desespero, rompemos esse círculo vicioso. Então, os passos para conquistar a assertividade em relação a nós: perceber, analisar nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, reconhecer quais são nossas necessidades, não ficar esperando que os outros preencham essas nossas necessidades, ou seja, que nos carreguem no colo. Ser corajoso para não se omitir, mas também não se vitimizar, ai, coitadinho de mim, né? E assumir a responsabilidade pelos nossos erros. E em relação ao outro, como é ser assertivo? Como é pagar o mal com o bem? É não ofender, não revidar, ser justo, ser respeitoso, ser empático, né? Compreender o outro, não julgar, acolher os diferentes, ter alteridade e negociar na base do ganha-ganha. Lembrando que não é preciso revidar ou se vingar, porque nada fica impune na justiça divina, né? Cada um segundo suas obras, como Jesus nos disse. Demócrito, filósofo grego lá do século V antes de Cristo, já dizia: aquele que comete injustiça é mais desgraçado do que aquele que a sofre. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, itens 7 e 8, os Espíritos escrevem: é mais glorioso para o homem ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. E quando a gente recebe uma injúria, nós estamos trabalhando o nosso orgulho, mas também estamos quitando débitos do passado. Aquele que ofende está angariando débitos para o futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, para finalizar, no capítulo 10, item 14, Simeão, Espírito Simeão diz: pois que vos dizeis espíritas, sede-o, seja espírita como você está dizendo, olvidai o mal que vos hajam feito, esqueçais o mal, né? E não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer. Dar a face do bem, revidar o mal com o bem. Muito obrigada. Obrigada, Beth. A palestra estava muito boa, muito gostosa mesmo. Muito obrigada. Volte sempre aqui para conversar com a Obrigada. gente. Obrigada. Pessoal, a semana começando, vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele proporcionou para a gente até agora, pedir bastante proteção, paz e harmonia para o nosso lar. Não só nosso lar, as pessoas que moram conosco, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Proteção para os nossos governantes, para os nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, que estão enfermos, para todos aqueles que estão desviados do caminho. Protege, Pai amado, o nosso planeta Terra. Fica conosco. Pedindo também a Maria, assim como protegeu o Filho, proteja todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, seus filhos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Muito obrigada e até semana que vem.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,